Bom, pessoal, estamos iniciando o módulo 3, Programação de Computadores, e esse vídeo tem como objetivo sintetizar as principais ideias presentes nesse módulo. Então, solta a vinheta. Pessoal, é importante destacar que esse vídeo de maneira nenhuma substitui a leitura do material disponibilizado. Dito isso, vamos iniciar essa síntese pelo seguinte questionamento: programar computadores é importante? E aí, o que vocês acham? A tecnologia tem alterado significativamente nossas vidas, mas será que essas tecnologias seriam possíveis sem a programação? Será que nós poderíamos utilizar o nosso smartphone, a nossa Smart TV ou todos os outros nossos smarts? A programação está nos smarts, mas não só neles. Estamos rodeados de programação todos os dias. Essas geladeiras mais modernas, nossos micro-ondas, até a nossa máquina de lavar e até mesmo os nossos carros, esses carros mais modernos, têm sim algum tipo de programação. Resnick nos diz que em um mundo repleto de tecnologia, quem não aprender a programar vai ser programado. E dessa forma é importante aprender a codificar. Não só pelas oportunidades de trabalho, mas pela possibilidade de ver o mundo de novas maneiras. E é por isso que a programação seria um caminho para tornar as pessoas fluentes em novas tecnologias. Então, profs, mas aí eu te pergunto, seria então a programação o novo inglês? Fato é que aprender a programar é aumentar as possibilidades de entender melhor as tecnologias que estão presentes em nossa vida e empoderar-se para transformá-las. Uma vez que concordamos que aprender a programar é importante, devemos pensar: o que ensinar? Antes disso, porém, creio que seja melhor eu expor alguns dos meus pontos de vista, para nós alinharmos melhor esse assunto. O primeiro ponto seria o seguinte: conforme já foi apontado por Edgar Dijkstra no final dos anos 80, em seu artigo On the Cruelty of Really Teaching Computing Science, ou em português, sobre a crueldade de realmente ensinar ciência da computação. Conforme apontado por Dijkstra, a programação para os nossos estudantes ainda hoje é um assunto completamente novo. Vejam, ao longo da educação infantil, fundamental e no nível médio, todos os nossos estudantes têm contato com matérias como português, matemática, ciências e artes. E assim, esses estudantes geralmente só terão contato com a matéria de programação por meio de um curso técnico ou de um curso superior, ou então por cursos complementares. Fato é que este é o cenário atual, e dessa forma, a programação é algo completamente novo a esses estudantes. No entanto, cabe destacar que essa situação está se modificando, ainda que não seja na velocidade necessária. Em muitos países, a programação já é ensinada como uma segunda língua. Isso acontece, por exemplo, no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos e na Alemanha. E agora no Brasil, o ensino de programação também é contemplado, ainda que de forma questionável pela nova Base Nacional Comum Curricular. Todas essas iniciativas de se inserir programação no currículo escolar se dão por alguns motivos, entre eles, pelas necessidades de se compreender as tecnologias que envolvem a nossa vida atualmente, pelas habilidades e competências que são desenvolvidas na programação, pelos benefícios que a programação oferece ao processo de ensino-aprendizagem, e também para que mais adiante este assunto não seja completamente novo ou estranho aos estudantes que desejam seguir carreira na área da computação. O fato da programação ser algo completamente novo a boa parte dos nossos estudantes seria o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de alinhar com vocês é o seguinte: em um curso introdutório de programação, você pode até ensinar programação aos seus alunos, mas isso não quer dizer que eles vão aprender efetivamente a programar. Eu sei que isso que eu te falei parece triste, mas não fica, porque eu vou te explicar melhor e você vai compreender esse meu ponto de vista. Bom, professores, vocês sabem que aprender a programar não é uma atividade fácil, leva algum tempo, requer o desenvolvimento de habilidades e competências, e principalmente demanda de experiências de programação. Então veja, se a programação é algo completamente novo,
Você acredita que com 80, 160 ou até mesmo 200 horas aulas em uma classe com 30, 40 alunos, você conseguirá efetivamente ensinar alguém a programar? Bom, se você acha que não, nós estamos no caminho. Mas se você ainda acha que sim, que você vai conseguir ensinar alguém a programar, eu vou tentar te convencer do contrário. Como eu disse no início, você pode até ensinar os alunos a programar, mas será que eles vão efetivamente aprender? Bom, então considere o seguinte: esses estudantes no ensino superior ou num curso técnico subsequente têm pelo menos mais 4 ou 5 disciplinas para dar conta. Essa realidade pode ser ainda mais cruel em um curso técnico integrado ao ensino médio, que em média esses estudantes têm entre 12 e 16 disciplinas. Se aprender somente a programar já é um desafio, imagina aprender isso concomitantemente com esse monte de matérias. E isso pode ser em nível mais hard ainda, porque nós podemos encontrar em alguns cursos no currículo programação, cálculo diferencial integral e geometria analítica, todos no mesmo semestre. Sem contar que as matérias de programação, como algoritmos e lógica, geralmente estão inseridas no primeiro semestre ou ano do curso, onde o estudante ainda está se adaptando à nova escola, à universidade e até mesmo à nova vida. E aí, professor, está fácil para os nossos alunos aprender programação, né? A gente não pode perder essa empatia com os nossos estudantes. E olha que a gente só falou da vida acadêmica deles, mas esses estudantes têm vida, têm família, trabalham e têm problemas como todos nós temos. Portanto, professores, como eu disse a vocês anteriormente, você pode até ensinar programação, mas será que o seu aluno realmente aprende? Ou será que ele entende as regras do jogo e faz de tudo para ser aprovado na sua disciplina? Eu, por exemplo, fui aprender a programar realmente no último ano da graduação, quando eu estava fazendo meu TCC. Não que os meus professores não se esforçassem para me ensinar antes disso, mas é que estava acontecendo tanta coisa na minha vida que não sobrava tempo para eu sentar, parar e me concentrar e passar a quantidade de horas e ter as experiências necessárias para realmente aprender a programar. Então esse seria o meu segundo ponto. Em um curso introdutório, o aluno não aprende a programar. E você pode concordar ou não comigo, mas é o que acontece na realidade. E quando nós aceitamos isso, podemos entender o que realmente acontece com esses alunos e o que eles esperam de nós como professores. Bom, então você deve estar se perguntando, mas o que acontece então, professor, num curso introdutório de programação? Eu acredito que em um curso introdutório de programação, os estudantes conhecem a programação. Isso mesmo, eles conhecem a programação, no sentido de descobrirem a programação. Se os nossos alunos estão conhecendo a programação, qual é o nosso papel como professor então? Eu acredito que o nosso papel, enquanto professor, é apresentar bem a programação para eles, para que eles se interessem e se motivem a aprender. Vocês já viram alguém perguntar para outra pessoa, e o fulano como é? E outra pessoa responde, nossa, ele é chato, insuportável, nem vale a pena conhecer. Por favor, não sejam essas pessoas. Não sejam essas pessoas que dão a má referência do fulano. Pelo menos não com a programação. Porque nós já temos os alunos veteranos que apresentam a nossa matéria assim para os calouros. Por que eles fazem isso? Porque eles não foram bem apresentados à nossa matéria. Pensa um pouco nisso que eu estou te falando. E perceba como iniciativas como computação desplugada, uma abordagem prática, jogos e robótica, no contexto introdutório de programação, faz muito sucesso com os estudantes. Esse sucesso acontece porque essas abordagens não estão preocupadas com ensinar ou então com fazer com que o aluno aprenda a programação. Essas abordagens têm seu foco a experiência, e a programação é apenas um detalhe, que as propostas já assumem que não estão ali para dar conta de todo o aprendizado de programação. Porque, como eu disse anteriormente, isso requer experiências e demanda tempo. Então, professores, meus queridos e minhas queridas, vamos parar de nos martirizar e de nos frustrar. Mas, por favor, pessoal, eu não quero que vocês pensem que porque os alunos não vão efetivamente aprender a programar em suas disciplinas introdutórias,
que nós, como professores, não temos mais responsabilidades com o seu aprendizado. Muito pelo contrário, nós temos muito mais responsabilidades, agora com um novo norte, que demanda muito mais esforço e o uso de múltiplas estratégias e abordagens. Pois, como eu disse, o nosso objetivo agora é apresentar muito bem a programação a esses alunos, para que eles se interessem e com isso vão adquirindo experiências, desenvolvendo suas habilidades e competências e possam assim aprender efetivamente a programar. Então, profs, estamos alinhados nesses pontos? O que vocês acham? Certo, mas aí, o que apresentar a esse estudante? Viu que eu usei apresentar ao invés de ensinar? Apesar de ter sido escrito há mais de 4 décadas, nesse quesito eu concordo com Grice. Ele indica, em aspectos mais gerais, que um curso introdutório de programação deve compreender como resolver problemas, como descrever uma solução algorítmica e como verificar se o algoritmo está correto. Quando ele indica como resolver problemas, pelo menos no meu entendimento, não são aqueles problemas dos passos para tocar uma lâmpada, ou dos passos para fazer o miojo, ou até o caminho da escola, porque esses problemas pouco têm a ver com a programação de computadores, não é mesmo? No meu ponto de vista, nesse quesito são atividades de resolução de problemas relacionadas à própria programação, como o jogo do robozinho, o Lightbot, ou então atividades do Code.org, ou então problemas do URI. Quando ele fala em descrever uma solução algorítmica, eu entendo que é usando uma ou várias linguagens de programação, ou até mesmo blocos, ou seja, codificar. Descrição narrativa, diagramas, fluxogramas não são muito interessantes e podem ser vistos mais tarde pelos alunos. Quando ele fala em verificar se o algoritmo está correto, eu penso que é executando o código, ou até mesmo depurando. E não imaginando como o código deverá ser executado, como num teste de mesa, por exemplo. Percebam que nesses 3 aspectos gerais que o Grice propõe, está implícito prover experiências de programação aos estudantes. Agora, pessoal, se a gente for falar com relação aos conteúdos que são apresentados em um curso introdutório, eu vou te dizer que eles variam de acordo com os níveis de ensino e os objetivos do curso. Então não vou entrar muito nessa discussão, nesse debate. Bom, até agora já sabemos que programar é importante. Também já temos uma noção do que ensinar, mas como ensinar? Antes de discutirmos como se apresentar programação aos estudantes, vamos pensar como é ensinado programação hoje em dia. Geralmente, uma abordagem muito comum para se ensinar programação consiste em ministrar a disciplina com grande carga de definições e conceitos. Além disso, há um grande destaque para a formalização de soluções por meio de exercícios. Mas será que os estudantes que estão hoje inseridos no sistema educacional querem isso? Bom, eu acho que as dificuldades presentes no processo de ensino-aprendizagem de programação nos indica que esse não é o caminho. E vão um pouquinho além, pois os estudantes de hoje em dia requerem de seus mestres habilidades, competências didáticas e metodológicas para as quais nós não fomos preparados. E, além disso, atualmente vivenciamos uma etapa de transição de modelos educacionais consolidados para outros mais disruptivos, mais alinhados à educação contemporânea e às necessidades e perspectivas dos estudantes atuais. E diante dessa nova realidade, convém observar que não há uma resposta pronta, específica, eficaz e genérica o suficiente de como ensinar programação, pois a amplitude de situações e os diferentes contextos de ensino exigem que nós, docentes, adaptemos a nossa prática continuamente, visando obter melhores resultados. E como não há caminhos prontos, cabe a cada um de nós, professores de programação, pavimentarmos novos caminhos, de acordo com essa nova realidade. E dentro desse contexto, alguns caminhos fazem mais sentido que outros, como as metodologias ativas de aprendizagem, que visam dar ênfase ao papel de protagonista ao estudante, assim como a teoria da carga cognitiva, proposta por Sweller, que pode contribuir no processo de ensino de uma forma geral, por meio de uma organização didática e metodológica do trabalho do professor. Além disso, nos convém
olhar a vasta literatura sobre o processo de ensino-aprendizagem de programação. Nesse sentido, um primeiro dado relevante seria que ao longo dos anos o processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos de programação de computadores tem se mostrado difícil, tanto para estudantes como para professores. A origem dos problemas associados ao processo de ensino-aprendizagem de programação é muito ampla, uma vez que envolve diversas variáveis. E as várias dificuldades abrangem os 4 integrantes envolvidos no processo: a instituição de ensino, os conteúdos, os professores e os estudantes. Mas, geralmente, os estudos se concentram nas dificuldades dos estudantes. A partir das várias dificuldades presentes no processo de ensino-aprendizagem de programação, muitos professores e pesquisadores têm concentrado seus esforços em desenvolver propostas que atenuem essas dificuldades, bem como contribuir no processo de ensino-aprendizagem de programação. Porém, nenhuma destas se mostrou completa, ou mesmo genérica a ponto de sanar os problemas de aprendizagem de programação que ainda persistem. Geralmente, essas propostas se encaixam em 3 principais vertentes, sendo ferramentas, metodologias e a união de ambas. São muitas as possibilidades oportunizadas pelas ferramentas direcionadas ao processo de ensino-aprendizagem de programação. No entanto, profs, devemos fazer o uso consciente das possibilidades pedagógicas da inserção dessas ferramentas e recursos no processo de ensino-aprendizagem, sempre que possível avaliando suas limitações e contribuições, pois, caso contrário, a inclusão dessas ferramentas será apenas modismos. Esta mesma observação vale para as metodologias e estratégias. Bom, pessoal, esta é a síntese dos principais assuntos que nós trabalhamos nesse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu e até a próxima!